Saúde e Fé. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer mais sobre a saúde dos nossos olhos. Os olhos que são a porta de entrada, por assim dizer, do mundo para nós. É através dos olhos que nós vamos receber as informações, que nós vamos entender as coisas, que nós vamos ver. Então é importante nós nos informarmos para cuidarmos bem da saúde dos nossos olhos. E para isso, hoje eu, a Jéssica, o Juninho, nós recebemos um convidado muito especial, é médico, oftalmologista, é o Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel. Seja bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo aqui no programa Família dos Devotos. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, doutor. E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades relacionados à nossa saúde ocular. Mas gostaria que o senhor falasse quais são os principais sintomas de problemas que nós temos nos olhos. Vamos lá. O olho, apesar de ser uma estrutura muito pequenininha, nós estamos falando de um órgão que tem 3 centímetros, 3,5 centímetros. O olho possui 3.437 doenças diferentes. É um absurdo o número de doenças diferentes numa coisa tão pequenininha. Por isso você tem tanta subespecialização em oftalmologia. Hoje você tem inúmeras doenças que são doenças que não dão sintomas e são doenças extremamente graves. Por exemplo, o glaucoma, que é uma doença que causa cegueira, é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Nós estamos no mês de combate ao glaucoma. Dia 25 desse mês é o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. O glaucoma a pessoa não sente nada, ela não tem sintomas e a visão vai aos pouquinhos perdendo a amplitude do campo visual até a pessoa, a hora que percebe, ela tem o que a gente chama de campo tubular e aí ela, quando vai procurar o médico, ela já está numa situação bastante difícil de ser revertida. Até porque muitas vezes quando o paciente pega nos fatores iniciais e a gente trata, a maior parte dos colírios tem vários efeitos colaterais. Então é difícil você convencer uma pessoa que está sem sintoma, que não sente nada, a usar um remédio que vai deixar o olho vermelho, vai coçar o olho, irritar e etc. Então é uma doença difícil e que muitas vezes quando chega na mão da gente, a gente já não tem muito o que fazer. Nossa, e nós ouvimos muito outras doenças também, né? Catarata, enfim. É uma doença que está aí para grande parte do nosso povo brasileiro? Sim, a catarata eu costumo explicar para os pacientes que é o seguinte. Nós nascemos com uma lente dentro do olho, que quando nós nascemos ela chama cristalino. Conforme a gente vai envelhecendo, essa lente vai ficando suja, igual um vidro da casa da gente que a gente não consegue limpar. Em um determinado momento, alguns um pouquinho antes, um pouquinho depois, eles acabam tendo esse vidro tão sujo que passa a ser chamado de catarata. Então a pessoa acaba vendo tudo embaçado. Por que ela chama catarata? Porque a perspectiva que a pessoa tem de visão é como se ela estivesse enxergando tudo por trás de uma cachoeira. Então ela começa a ver tudo borrado, embaçado. Só que a catarata é reversível. Você tirando a catarata e colocando uma lente no lugar, você consegue reverter a doença, curar a doença e fazer a pessoa voltar a enxergar. Dependendo do padrão e das condições do olho do paciente, você consegue corrigir inclusive a visão de longe e a visão de perto. Então a tecnologia ajudou bastante a gente em relação a isso, principalmente nessa doença. Interessante, não é, irmão? Muito interessante. E doutor, mesmo eu não apresentando nenhum sintoma, é importante que eu busque ajuda médica para algum exame. Por exemplo, no meu caso, eu não sabia que eu tinha miopia, eu não sentia nada. Até que eu fiz o exame com o oftalmologista e percebi que eu já tinha ali uma doença. Então é importante fazer essa busca num exame de rotina, alguma coisa, não é? O ideal em crianças, irmão, é que a criança seja examinada ao nascimento, crianças que têm necessidade de internação em UTI, crianças precoces, crianças prematuras, o ideal é que ela seja examinada na própria UTI. Sim. E a partir daí ela seja examinada de 6 em 6 meses até os 18 anos. Por que a gente orienta de 6 em 6 meses? Imagina, lembra que eu falei que o olho tem 3 centímetros? Sim. Na criança ele é pequenininho. E conforme a criança vai crescendo e o olho vai se reorganizando dentro da cavidade óssea, o grau vai aumentando. Então, 1 milímetro que o olho da criança cresça, são mais ou menos 3 graus de miopia. Olha. Então, se você não faz um acompanhamento periódico com uma criança, muitas vezes, uma vez chegou uma mãe no consultório e falou assim, doutor, o meu filho é burro. Ah. Já fui no pedagogo, já fui no psicólogo, já fui no neuro, já fui em tudo. Meu filho é burro, ele não aprende, ele não consegue aprender. E eu fui examinar a criança tinha 8 graus de miopia. Entendi. Na clínica, a gente tem um simulador visual que a gente consegue mostrar para o paciente ou para a mãe do paciente como é que a criança enxerga. Entendi. Aí eu fui lá, fiz o exame, não falei nada com a mãe. Falei assim, mãe, seu filho não é burro, seu filho é cego, seu filho precisa de óculos. Aí a mãe destampa, chorar, mas por que eu não levei antes?
daqui para frente dá para a senhora corrigir, para trás não tem como voltar. Mas imagina a quantidade de provações que esse menino passou para a mãe chamar ele de burro por tantas vezes. Com certeza não fui o primeiro que ouviu isso. Sim. Espero ter sido o último. É bem difícil isso, né? Agora é interessante a gente falar, né, sobre essa questão da criança. A criança logo quando nasce já faz aquele teste, né? São vários testes. Teste do olhinho. E normalmente no nascimento existe um colírio que é pingado. Isso deve seguir. Sim. Quando você faz, a criança nasce, é meio controverso até esse colírio, é usado ainda hoje, é um colírio com base de nitrato de prata, que é para matar a bactéria, é possível contaminação do canal. Entendi. Então você usa até hoje, já tem outras propostas de serem mudadas, às vezes porque dizem que a prata pode ser tóxica, etc., mas ainda é usado. Ainda está sendo usado. O teste do olhinho é obrigatório no Brasil, em todas as maternidades. Quem faz normalmente é o pediatra. O que o teste do olhinho faz? Você joga uma luz no olho da criança e essa luz volta um reflexo vermelho. É mais ou menos como se você pegasse uma câmera fotográfica e fosse bater uma foto com flash ligado. Reflexo vermelho nos dois olhos, bom. Se você pegar um reflexo vermelho no olho e mais esbranquiçado no outro, normalmente pode ser sinal de retinoblastoma, que é o que aconteceu com a filha do Thiago Leifert. Sim. Então é uma coisa importante, é uma coisa que tem que ser conscientizada a todos, é uma coisa simples de fazer. Quando você pega isso no começo, você tem condições de tratar e ter uma possibilidade de ter uma cura, inclusive, mas se você pega nas fases mais tardias, você tem comprometimento, inclusive, da vida da criança. Com certeza. Agora é importante orientar, né? Pais, não tirem fotos com flash dos seus filhos para ficar vendo se de fato a criança tem ou não algum problema. Quem vai fazer essa avaliação é óbvio, né? É um médico oftalmologista. Então procure ajuda, procure uma consulta que vai ser, claro, bem mais adequado. Agora vamos começar com os nossos mitos e verdades? Lá. O doutor já tem uma plaquinha ali, então ele vai mostrar para nós. Nós vamos apresentar uma informação e ele vai dizer se é mito ou se é verdade. E a primeira delas, vamos lá. Ler com pouca luz prejudica a visão? Mito. Mito? Verdade, doutor. Eu pensava que não. E aí, por quê? Não, parece que a gente força mais, não força não? Outra comparação interessante que eu faço. Se você pegar uma criança e colocar um sapato apertado, o pé para de crescer? Não. A luz é só conforto. Tem gente que fica mais confortável lendo no claro, tem gente que fica mais confortável lendo no escuro. Por exemplo, nós oftalmologistas, nós trabalhamos em ambiente de pouca luz. Então a gente passa o dia inteiro no ambiente com luz, normalmente indireta, penumbra. Não interfere a quantidade de luz que você está vendo. Você tem células dentro do seu olho que se adequam para situações de luz e situações de claridade. Então, normalmente, elas não interferem na sua qualidade visual. É óbvio que se você ler num lugar muito iluminado, dependendo da quantidade de luz que você tiver, você já tem comprovado que as luzes de LED, elas podem causar um envelhecimento precoce e uma degeneração na retina. Então, a questão da luz, mais ou menos, é o conforto de cada um. Entendi. Agora, um outro mito ou verdade. Olhar diretamente para o sol pode causar cegueira? Minha mãe falava isso. Verdade. Minha mãe tá certa. Tá certa. Na verdade, é uma cegueira, mas ela não é definitiva, ela é transitória. O sol, ele causa um excesso de pigmentação no olho. Nosso centro da visão chama mácula. Então, quando você fica exposto a uma radiação de alta intensidade, você causa uma maculopatia solar. Você acaba tendo, se você olhar para o sol e voltar para frente, você vai ver que tem uma mancha preta na parte central. Isso é um estímulo excessivo da sua mácula, da sua fóvea, que é o centro da visão. Então, é transitório, mas faz mal. Entendi. Olha só, mais uma informação, doutor. Uma pergunta para mito ou verdade. Colocar objetos muito próximos dos olhos podem prejudicar a nossa visão? Mais ou menos? Mais ou menos? É isso? Na verdade, E assim, ficamos na dúvida aqui agora. E será que ele está pensando? é indeterminado. O que acontece? Nós temos, imagina o grau do óculos. O irmão tem, mais ou menos, pelo olhando, o teu óculos deve ter uns 2,5 de miopia. 2,5. O irmão, o ponto confortável dele ler, se ele tirar o óculos, é bem pertinho. É bem pertinho, porque realmente. o foco dele converge para perto. Nós temos aqui no estúdio quem é hipermétrope. O hipermétrope, ele odeia coisa perto. Por quê? Porque ele vê bem longe. Então, o ideal é, com a correção adequada, ou quem não precisa de óculos, o ideal é mais ou menos uns 30 centímetros. Mais parecido com aquela história da luz. Tudo vem do conforto. Se você fica confortável lendo pertinho,
procure um oftalmologista, que provavelmente você é míope. Se você está achando que o seu braço está muito curto para você ler, procure um oftalmologista, que você é hipermétrope. Então, a diferença está no seu conforto, mas não faz mal. Não faz mal. Tá certo. Entendi. Agora tem uma outra aqui, mito ou verdade, hein? Coçar o olho pode descolar a retina? A gente às vezes fica, né, coçando aí, tempo seco, enfim. São vários fatores, vários né? fatores. Essa também eu vou ficar no meio do caminho. Verdade, doutor. Olha, O que acontece? A gente tem pessoas, os míopes, entre 3 e 7 graus, eles têm uma... O que é a retina? Imagina que dentro do olho da gente tem uma camada fininha e essa camada é o que forma a imagem. Imagina você pegar um plastiquinho de supermercado qualquer e você começar a puxar ele para crescer. O olho do míope é um olho mais comprido. Em vez de ele ser redondinho, ele é mais alongado. achatado, né? E aí você acaba esticando a retina. Esse fato de esticar a retina, ela fica mais fina. Então, você coçar o olho frequentemente, você pode fazer com que você tenha, já devido a lesões predisponentes, você ter o descolamento de retina. Mas a principal coisa em relação à coceira é que quando você coça o olho, imagina que a camada mais externa do seu olho, imagina como se fosse um relógio. O vidro do seu relógio chama córnea. Conforme você vai coçando o olho, essa córnea é feita de gelatina. Tem um vídeo que a gente teve. Vamos ver Vamos dar uma esse vídeo olhadinha. para a gente entender quando a gente coça os olhos, como é que fica? Olha lá. Olha lá, doutor. As áreas brancas são áreas de aumento de pressão. Então, quando a pessoa está coçando o olho, ela está apertando e o olho ele é fechadinho, não tem para onde ir. Então, quando você coça o olho forte, essa imagem é interessantíssima. Ó. Essa é de frente, ó. Olha lá. Olha isso. Olha como é que deforma o olho. Gente, Olha, meu Deus. interessante isso. Então, o que acontece? Quando você coça o olho, o vidro do relógio ele é feito de gelatina, é um colágeno. Conforme você vai coçando, ele vai quebrando e vai se reorganizando. Ele vai se reorganizando de uma forma mais bicuda e vira uma doença chamada ceratocone. Mês que vem é o mês de combate ao ceratocone. O que acontece? Essa é uma outra doença que passa muito despercebida. Muitas vezes os pais levam no consultório a criança e está sempre aumentando o grau, sempre aumentando o grau, sempre aumentando o grau. E a criança, ela nunca consegue enxergar bem. Só que ela não sabe que ela não enxerga bem. Ela sempre enxergou mal a vida inteira. Então ela não tem um parâmetro de falar, poxa, a minha visão piorou. Então ela sempre vai tendo essa progressão do grau. E do outro lado, a pessoa que está examinando, muitas vezes ela não é preparada para lidar com essa doença. Nós estamos no Vale do Paraíba, uma das regiões mais importantes do estado de São Paulo. Aqui tem eu e mais um médico que trata ceratocone só no Vale inteiro, até São José. Então você acaba não tendo esse cuidado com a criança e você acaba tendo essa alteração. Então coçar o olho, toda vez que a criança for coçadora de olho, o adulto coçador de olho, ele pode estar propenso a desenvolver essa doença chamada ceratocone. Mas em relação ao descolamento de retina pode acontecer nos pacientes que já têm predisposições genéticas. Entendi. Uma outra informação também para nós aqui. Diabetes pode causar cegueira? Verdade. E por quê, doutor? A diabetes é uma doença eminentemente arterial. Sim. Imagina que o açúcar que está dentro do sangue, ele vai fazendo pequenas lesões, pequenos machucadinhos dentro das paredes do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo não foi preparado para ser doce. Então ele vai fazendo pequenas alterações. Conforme vai passando os anos de diabetes descompensado, esses vasinhos eles começam a sofrer lesões e perfurações. Então, toda vez que o paciente diabético vai no oftalmologista, a gente faz o exame. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu fui fazer, o médico pediu para fazer meu fundo de olho. O que é meu fundo de olho? A gente faz um exame que a gente vê como é que estão os vasinhos dentro da retina do paciente. Esses vasinhos são tão fininhos, que eles apresentam as lesões mais precoces. Então, toda vez que eu vejo um paciente diabético que tem lesão no fundo do olho, tem sangramento no fundo do olho, eu já sei que esse paciente tem sangramento no rim, já sei que esse paciente tem sangramento nos vasinhos do coração, já sei que esse paciente tem sangramento nos vasinhos do cérebro. Então, o diabetes, no decorrer dos anos, tem uma estatística. No Brasil, infelizmente, nós somos pobres em estatística. Nos Estados Unidos, tem uma estatística que 95% dos pacientes diabéticos, insulino-dependentes, descompensados, vão à cegueira em 15 anos de doença. Nossa, meu Deus. Então, é verdade, pode causar cegueira. Muito rápido até, né? Até algum tempo atrás não tinha muito o que fazer. Hoje em dia nós temos vários tratamentos diferentes para poder retardar essa doença, até mesmo
eu não vou dizer curar o paciente, porque a doença dele está relacionada ao açúcar. Então você pode tratar o olho dele, mas se ele não começar a mudar o que levou ele a ter o diabetes, mudar o hábito, ele vai repetir o problema e eminentemente vai ir para falência renal, diálise, infarto, AVC e cegueira. Agora aqui, mais um mito ou verdade. Consumir adoçantes artificiais com frequência pode deixar os olhos sensíveis à luz? Então, é verdade, mas é controverso isso, porque tudo que é artificial você acaba tendo alguma consequência. Você ainda não tem muitos estudos que você publique isso. Tudo que você faz muito, você acaba tendo problemas que vão aparecer e muitas vezes você contraindicar. Lembra a história do ovo? Quantas vezes o ovo foi vilão e foi bandido? É mais ou menos a história do adoçante. Não, precisa tirar o açúcar. Não, mas o açúcar faz bem. Não, agora o adoçante faz mal. O adoçante é cancerígeno. É controverso isso. O que a gente sabe é que a gente não tem todas essas informações, mas a indústria alimentícia ela trabalha forte para poder conduzir a gente ao que eles querem que a gente faça. Né? Sim, e aí a gente tem que tomar cuidado. Aquilo que é industrializado, né? A gente até usa aquele termo dizendo assim, olha, descasque mais e desembale menos. Exatamente. Então, para cuidar bem da sua saúde, faça isso, viu? Doutor, nossa, volte mais vezes. Nós temos aqui mais né? Teríamos mais conversa aqui para fazer. Mas, enfim, o nosso tempo vai encerrando aqui nesse bloco. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Precisando, a gente está às ordens.